Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, no versículo 18. O tema da nossa mensagem é sementes entre os espinhos. Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse texto fala de semeados entre os espinhos. A semente é a palavra de Deus, amém? E como que a palavra fica infrutífera? Como pode a fascinação da riqueza, os cuidados do mundo, as ambições diversas impedirem a palavra de Deus de darem frutos? Então nós precisamos entender como que é o reino de Deus, qual é o sistema do reino de Deus, como que funciona o reino de Deus, qual é o segredo, do reino de Deus. Jesus, todos sabem que ensinava por parábolas, e à parte ele chamava os seus discípulos e explicava, o conteúdo das parábolas, porque as pessoas não entendiam. Então Jesus chegava à parte e explicava. A parábola, a história do semeador, Jesus ensinou para todos, mas só os discípulos tiveram um entendimento, porque Jesus foi e explicou. Então aqui nós temos um momento em que Jesus fala dos semeados, diga semeados, entre os espinhos. Então a primeira coisa é você entender que a semente que você semeia é a palavra de Deus. Isso já está explícito agora, que se você quiser prosperar, quantos querem prosperar? Você precisa ter uma revelação de Jesus à parte, E essa revelação nos é dada de graça, pelo sangue derramado do Senhor. Jesus, ele falou dos semeados entre os espinhos. A semente é a palavra de Deus. Se você quer prosperar, você precisa semear a palavra de Deus, tanto para aqueles que te ouvem, porque quando a gente fala de semear, nós temos uma audição muito egoísta. A gente ouve já pensando no proveito próprio, sim ou não? Que tal você inverter um pouco nessa noite e pensar na palavra de Deus como uma coisa que você também, uma semente que você também semeia na vida das pessoas. Por isso é o ano do resgatador. Você é um semeador da palavra de Deus. Eu quero que você se veja nesse lugar, um lugar de quem semeia a palavra de Deus, tanto na sua vida quanto na vida daqueles que te ouvem. Eu te pergunto nessa reflexão, o problema é a semente ou o problema é a terra? Na parábola do semeador, existe problema na palavra de Deus?
Então como que a palavra de Deus fica infrutífera? Aí você fica pensando, mas Deus não é todo poderoso? Como que a palavra dele fica infrutífera? Se ele vela sobre a palavra para cumpri-la. Você já prestou atenção no amém? Quando você ora, você diz o quê? Que seja assim. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem a oração do Pai Nosso. Se tem uma coisa que Deus respeita, é o teu livre-arbítrio. É a tua decisão, é a tua escolha, é a tua palavra. Assim como Deus quer que nós respeitemos a palavra dele, ele nos respeitou primeiro. Deus respeita a tua oração. Deus respeita a tua semente. Deus respeita a tua palavra. A palavra de Deus não volta vazia, mas ela precisa do amém. Ela precisa da tua ação, da tua atitude, da tua escolha. Qual é o sistema do reino de Deus? O sistema do reino de Deus é um sistema de semeadura. A Bíblia fala que o homem não se deve enganar. Aquilo, e a Deus não se engana, né? Que aquilo que ele semeia é o que ele colhe. A semeadura, a lei da semeadura, ela é para o bem e para o mal. Quando você semeia e a sua semente não é a palavra de Deus, mas são as coisas dessa vida, você vai ter uma colheita. Então, se você tem uma atitude positiva, pela lei da semeadura que Deus respeita, você receberá coisas positivas. Porque o universo obedece à lei da semeadura. Isso é um tipo de semeadura. Mas se você quer, de fato, dar um salto quântico na sua qualidade de vida, você precisa aprender a semear, não só palavras positivas, mas a palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e na vida do seu irmão. Quando você semear, lembre, semeie a palavra de Deus. E nesse texto que eu li, Jesus mostra a concorrência. O problema não é a semente, o problema são os espinhos. Então aqui diz, vou repetir o versículo: os outros, os semeados entre os espinhos. E aqui diz quais são os espinhos. Diz assim, são os que ouvem a palavra. O que você vai fazer com a palavra de Deus quando você semeia? Você tem que ouvir a palavra e ter uma atitude. Olha a postura que Jesus mostra aqui. Os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Todo mundo ouve a palavra nessa parábola. Mas apenas uma terra é próspera. E a gente já vai ver qual. Aqui diz, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Mas, aí diz a concorrência, prestem atenção. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem. Aqui vai a palavra de Deus que você lê, que você ora, que você ouve, que você fala, que você semeia.
são os princípios, os valores, o sistema do reino de Deus na palavra dele. E aí, em concorrência, vem os espinhos. Então, os espinhos que Jesus explica aqui, que são os cuidados do mundo. O problema não é o mundo, são os cuidados. O problema não é a riqueza, é a fascinação. O problema não são as ambições. Todos nós temos ambições na vida, porque quem não tem ambição não cresce. Quem concorda comigo? Mas quando eu permito que as ambições roubem a minha missão, o meu chamado, o meu amor a Deus em primeiro lugar, quando eu permito que a fascinação, e não a riqueza, mas a fascinação. O que é a fascinação? Você já viu uma pessoa fascinada? Ela fica encantada, ela está, estou fascinada, a pessoa não percebe mais a verdade, porque ela está fascinada, ela está encantada, ela está vuduzada, né? Você já viu uma pessoa fascinada? Ela deslumbra. O problema, os espinhos que concorrem com a tua semeadura, com a palavra de Deus, que não tem problema nenhum com a palavra de Deus. O problema aqui não era a semente. O problema não era a palavra, mas era o ator em si, o coração que semeava, né, da terra que recebia a semente. Então o problema começa no nosso coração. Se você quer entender o reino de Deus, se você quer entender o sistema do reino de Deus, você precisa entender que é o Espírito Santo de Deus que te ajuda nas tuas fraquezas. Não é a tua capacidade natural de entender um texto da Bíblia. O que eu vou fazer com o texto que eu estou entendendo? Esse é o salto quântico. Existem pessoas muito mais inteligentes do que você, muito mais inteligentes do que a gente. Agora, o salto quântico é a fé, é a semeadura, é a palavra. Mas nós temos adversários, aqui diz os cuidados do mundo. Quais são os cuidados do mundo que estão afetando o teu coração? Que estão sufocando? Porque os espinhos sufocaram a semente. O que é uma pessoa sufocada? Ela não consegue o quê? Diga, toda semente precisa respirar. Então aqui Jesus, ele fala, olha, os espinhos são os cuidados do mundo. No mundo nós temos muitos cuidados. Nós temos tantas coisas, trabalho, estudo, educação, relacionamentos, mídias sociais, né? A história, a política, a cultura. Nós temos tantos cuidados no mundo. E se nós não vigiarmos, aquilo que a gente coloca dentro do nosso coração, que a gente recebe da palavra de Deus, os cuidados desse mundo sufocam a semente. E a palavra de Deus, em vez de te fazer prosperar, ela fica sem respiração, sufocada e não frutifica. Quantos estão entendendo? A fascinação da riqueza. Que tipo de fascinação? O mundo acadêmico é fascinante, né? O ambiente acadêmico é fascinante. Para cada um é uma coisa. O conhecimento é fascinante. O que te fascina? A fascinação vai sufocar a palavra de Deus que você recebe, se você permitir.
e todas as outras ambições que nós temos durante a vida. Se você for colocar a sua vida numa linha reta de 100 anos, você vai ver que você gasta muito tempo com os cuidados do mundo, na fascinação e com muitas ambições. A palavra de Deus no teu coração concorre com os espinhos. Quem vai chegar primeiro? É uma decisão sua. O problema não é a semente. O problema são os espinhos. A semente sufocada é o teu problema. Não falta a palavra de Deus na sua vida. Falta a decisão. E aí então, Jesus, ele ensina sobre o reino de Deus usando a parábola da semente de mostarda. Aí ele diz assim: aqui compararei, o reino de Deus. Dentro desse texto, Marcos 3, 4 em diante, fala: aqui compararei, vamos lá no versículo 30. Olha que tremendo esse texto. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Que forma didática eu vou ensinar o reino de Deus? De que forma didática eu vou apresentar o sistema do reino de Deus? Todo governo tem a sua forma de governar. Todo governo tem o seu sistema. E eu estou mostrando nessa noite que o reino de Deus tem um sistema. E dentro desse sistema, o semear é importante, é tudo. Amém? E você pode semear palavras naturais, boas e negativas, e você pode semear a palavra de Deus. O importante é aprender a semear a palavra de Deus. Você está passando por uma necessidade. Eu lembro que antes de casar, eu semeava o Salmos 128 na nossa vida, na minha e do Hugo. Ele não tinha trabalho, nós queríamos casar, e eu semeava, nós semeávamos juntos a palavra de Deus. Ele ia lá em casa, além de entregar currículo, de procurar emprego, a gente orava. Quantos estão entendendo que existe todo um sistema, né? E aí, a gente ia orar, e a gente colocava o Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, ele será feliz, bem-sucedido, ele comerá do trabalho das suas mãos. A sua mulher será uma videira frutífera, os seus filhos, como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. A gente semeava essa palavra no coração. Quantos estão entendendo? Busque uma necessidade tua e busque uma semente na palavra de Deus, porque o reino de Deus, como teremos o cuidado de apresentar o reino de Deus? É isso aqui. Aí Jesus ensina, é como um grão de mostarda. Essa mostarda aqui não é a mostarda que às vezes a gente distribui para que as pessoas tenham uma noção básica da semente. Mostarda era uma hortaliça lá dessa época. Era uma semente, toda semente é bem pequenininha, Mas essa semente aqui era especialmente pequenina. Mas depois de semeada, ela se tornava até em uma árvore de 3 metros. Quando você olha uma semente, quantos lembram da maçã que eu trouxe? Uma semente dentro da maçã.
Eu mostrei que a semente, por uma ordem divina, fica dentro do fruto. Se não tem fruto, não tem mais o quê? Semente. Então, quem não frutifica, morre. Esse é o próximo passo dessa palavra. Quem não frutifica, morre. A fé sem obras é o quê? Então, primeiro, você precisa entender isso aqui. O reino de Deus é como um grão de mostarda. A pessoa chega com muitas dificuldades pessoais, emocionais, psicológicas, financeiras, estruturais, funcionais dentro da igreja. E tudo que elas recebem é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai entrando em seus corações e vão frutificando. Elas vão frutificando. E quanto mais você frutifica, mais semente você tem para semear. Quantos estão entendendo? É como um grão de mostarda, pequenininho, pequenininho. Você não dá nada por aquela semente, mas você vai lá e semeia. Aí a palavra de Deus, que não pode voltar vazia, prospera nessa semeadura. Porque você decidiu crer na semente, investir na semente, guardar a terra, que é o seu coração, que é a sua alma, que é o seu centro de decisões, que é a sua cosmovisão da vida, que é o seu entendimento. Você recebe a palavra, a promessa, você põe dentro do seu coração e você fala, amém. Aí você olha para aquela semente e fala, meu Deus, mas essa semente que eu estou semeando vai virar uma árvore de tal forma que as aves do céu se abriguem nessa árvore? Como é possível? Aí entra a parte do céu na sua vida. Tem a tua parte e tem a parte do Senhor. Cumpra a tua parte, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumpri-la na sua vida, na sua casa e na sua família. É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. O que Jesus estava dizendo? Que você semeia e Deus faz com que aquela semente frutifique na tua vida de tal forma que você não vai acreditar como que uma coisa pouca se tornou muita. É isso que Deus faz. Quem semeia pouco, quem semeia muito, por quê? Porque Deus quis, ou existe uma inteligência nisso? Né? Seria muita burrice nossa pensar que porque Deus quis. Não, existe uma inteligência nisso. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Por quê? Porque quanto mais semente da palavra de Deus você lança para as pessoas e recebe na sua vida, mais frutos, e mais sementes, e mais frutos, e mais sementes. A tua parte é guardar o coração, é entender que os espinhos querem sufocar a tua semeadura, a tua semente, querem impedir a tua semente de respirar na terra. E aí Jesus fala, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce. Existe uma ordem de Deus no universo para que você prospere.
Quando Deus criou os céus e a terra, os animais e o sistema, Ele criou com inteligência, Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para a terra. Olha, os frutos, as sementes estarão dentro dos frutos. Que a terra seja frutífera. O homem, ele disse, sejam frutíferos, fecundos, multiplicar e encher a terra. Existe uma ordem de Deus sobre a sua vida. Não duvide da palavra de Deus, mas obrigue a sua alma a crer. Tem um salmista que ele dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, qual é o segredo? O segredo é semear. E depois de semear, frutificar. Quem não frutifica, morre. Então você precisa aprender a semear a palavra de Deus e frutificar na palavra. Quantos recebem essa palavra? E aí na parábola do semeador, nós vemos um momento em que Jesus fala de forma breve, curta, rápida, objetiva, sintetiza. E aquele que ouve a palavra e a recebe e frutifica 30, 60, 100, se dá bem na vida. Ele gastou tanto tempo falando dos outros tipos de terra e ele não mostrou nenhum segredo. Ele só disse: aquele que ouve a palavra, a recebe em seu coração e frutifica. Então o segredo, diga, o segredo é semear a palavra de Deus e frutificar na palavra de Deus. Dar frutos. Eu quero falar de um fruto que se apresenta de muitas formas. O fruto do Espírito Santo. Você sabe o que é fruto? É resultado. Você precisa ter resultado. O fruto do Espírito Santo é paz, longanimidade, perseverança, amor, né? Quais são os resultados que você precisa apresentar a Deus? Qual é o fruto que você vai dar com a palavra de Deus? Se você recebe paz, você é uma pessoa pacificadora. Amém? Por isso que uma árvore boa dá bons frutos. E uma árvore má, ela dá frutos ruins. Quais são os resultados que você vai apresentar por receber a palavra de Deus? Esses resultados dependem única e exclusivamente de você. É isso que o cristão não gosta. Ele quer que Deus faça a parte dele e que Deus faça a sua parte. Não, no sistema do reino de Deus existe a parte que vem do céu e a parte que é sua responsabilidade, que é nossa responsabilidade. Quem ensina outra coisa quer ser seguido no Instagram. É o que ele quer. Porque o reino de Deus
como a semente de mostarda. Você investe. Se a semente não cair na terra, não morrer, não passar pelo processo, não terá fruto. Sem fruto, sem semente. Quantos querem semear muito o ano de 2022? Feche os teus olhos. Senhor, é a tua palavra. Chamar os músicos aqui. Senhor, nós queremos semear a tua palavra por onde for. Você é um resgatador. Diga para Deus: Senhor, eu sou um resgatador e eu fui resgatado. Você pode resgatar porque Jesus te resgatou.